Gente, estava esperando o pessoal entrar, tá? Mas eu vou começando. Não sei se vai entrar mais alguém. Só tem 6. Mas eu vou começando, tá bom? Compartilhar aí onde a gente parou. Então, a gente parou nesse slide aqui, tá? Que eu estava falando do sistema digestório, então, que algumas particularidades aí. A nutrição, ó, pensar então, são sempre carnívoros, tá? E o tubo digestório completo, que começa lá na boca e termina na cloaca, certo? Em geral, então, eles não mastigam, os dentes não são para mastigar. Aqui que eu tinha falado, ó, da linguinha, né, bífida da cobra. Então, ela coloca a linguinha para captar odores, né? E ela sendo bífida, capta odores dos dois lados. No caso, os lagartos aí, a língua também presa mais na frente, para capturar o alimento, né? Então, eles têm os órgãos de cheiro aí desenvolvidos, tá? Aqui mostrando então de novo, né? Fora as cobras que têm os dentes inoculadores de venenos, né? As tartarugas que não têm dentes têm aquela, tipo uma placa, né? Bem dura na boca para ajudar meio que mastigar. Então o alimento entra pela boca terminando na cloaca. E eles também têm fígado e pâncreas bem desenvolvido que auxiliam na digestão. Tá? Então, aqui está mostrando ele comendo a mosquinha, com a língua ele captura, aí vai pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, que absorve os nutrientes, e os restos saem aí pela cloaca, tá? Aqui também desconsidere a cloaca. Então, o tubo digestório mostrando aí fígado bem desenvolvido, né? Tem pâncreas desenvolvido, e aí a absorção intestinal, os nutrientes são absorvidos. Então, o alimento, como ele vai demorar para ser digerido, ele fica muito tempo no estômago. Por isso que eu falei que os répteis nem sempre comem o tempo todo, né? Às vezes eles comem e vão se alimentar depois, talvez de uma semana, depois de um mês, né? Dependendo do tamanho da presa que ele ingerir. A respiração, então, ela é pulmonar, certo? Exclusivamente, porque não tem como respirar pela pele, e o pulmão bastante eficiente. E eles até têm alguns movimentos respiratórios por causa da costela, tá? Então, igual a gente movimenta a caixa torácica, né?
O coração, então, com 4 cavidades, tá vendo? Ó, 2 átrios, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, só que tem mistura de sangue. Então, a circulação é dupla incompleta. Tem uma exceção, tá? Então, se vocês quiserem aí, não sei se tem alguém anotando, né? Ou mesmo depois, se for tentar fazer um resumo, a circulação é dupla incompleta, exceto nos crocodilianos. Os crocodilos, tá? Nos crocodilos. Então, é uma evolução, já mostra uma modificação genética, talvez, e eles têm circulação dupla completa, tá? Então, se aparecer em réptil ó, esse detalhe que a circulação é dupla completa, é só crocodilo, que aí eles têm já o ventrículo totalmente separado e não tem mistura de sangue, ok? Então, só nos crocodilos mesmo. Aqui mostrando o rim, então eles têm rins desenvolvidos, ureteres, bexiga urinária, e a urina sai aí pela cloaca junto com as fezes, no mesmo lugar das fezes e da reprodução, tá? Então aqui ele está mostrando de novo, né, a visão, a audição, embora a visão não seja boa e a audição também não, mas o olfato, paladar e cheiro, né, captura de cheiro são mais eficientes. Aqui uma cobra peçonhenta, ó, o olho, a fosseta loreal e a narina. Então, tá mostrando a fosseta loreal. Elas não têm pálpebras, mas em geral os répteis têm, todos têm, né? E tem glândulas lacrimais que ajudam também a lubrificar o olho para não ressecar, certo? E a reprodução, né, gente? Ó, aqui tá mostrando a tartaruga, né? A tartaruga marinha aí, no caso, botando o ovo na areia. Então, a fecundação interna e os ovos com casca podem ser colocados já no ambiente terrestre. Uma vez que os filhotes nascem prontos, eles vão se virar, né? Não existe cuidado parental. Lembra que em peixe eu citei o cavalo marinho que cuidava dos ovos, o casal de peixe palhaço lá do Nemo, né, que também cuidava dos ovos. Tem uma peixinha que abre a boca, os alevinos entram todos na boquinha, mas isso é bem raro de acontecer em peixe, em réptil e anfíbio também. Aí tinha lá no anfíbio um macho que segurava os ovos nas costas, né? Um macho que guardava os ovos na garganta. Então, quando existe esse cuidado, eu já vou adiantando, a gente chama de cuidado parental. Parental é o cuidado que os pais têm com os filhotes. Em réptil não tem. Não tem, só se for uma espécie bem rara aí, se alguém encontrar, tá? Então, os filhotes vão se virar, eles ficam à própria sorte. Então, o desenvolvimento direto, o filhote nasce pronto. Aí a tartaruguinha já nasce, já tem aquele instinto de ir para a água para buscar alimento e se virar e sobreviver sozinha, tá? O ovo do réptil, gente, ele tem casca, mas não é uma casca tão dura, igual de ave. O ovo da ave, a casca é mais dura. Por quê? Porque a ave, a gente vai ver depois, ela tem que chocar esse ovo. Então, suporta o peso da fêmea em cima. A tartaruga não choca. Então, nenhum réptil choca. Então, o ovo não precisa ter uma casca tão dura, certo? Aqui, então, tá mostrando, ó, todos são ovíparos, tá? Algumas poucas espécies guardam o ovo um tempo dentro do corpo, depois põe. Então, algumas espécies podem ter esse meio de ovo ovivíparo. Então, o ovo fica um tempo na fêmea e depois ela põe no ambiente, tá? E vivíparos, gente, é raro, mas tem. Tem umas cobras, acho que a cascavel é um exemplo, ela tem uma membrana interna e o ovo fica guardado. Então, os filhotes vão nascer quando estiverem prontos. Então, já nascem os filhotes prontos. Então, é pouca espécie, mas existe, tá? O ovo fica guardado dentro da fêmea, tá? Então, aqui está mostrando que todos têm reprodução sexuada, né? Tem macho e fêmea. Às vezes não dá para diferenciar qual que é qual, o macho da fêmea, é bem difícil pelo tamanho, pela coloração, eles são bem parecidos, tá? E eles têm, às vezes, rituais de acasalamento, né? Que tem uma figura mais para frente que eu vou mostrar, tá? Lembrando que essa parte aqui eu acho que vocês viram já com o Renato, tá? Os anexos embrionários. Quando a gente estuda embriologia, fala dos anexos embrionários. Então, além da casca e
aqui embaixo da casca, quando a gente cozinha o ovo, tem uma película bem fininha branca, que é o córeo. Então, a casca e o córeo impermeabiliza, tá vendo? Os dois aqui, ó, casca e córeo. Então, são anexos embrionários. O que que é isso? O que que é um anexo embrionário? O anexo embrionário é aquela que vai estar ligado ao embrião e, de certa forma, proteger. Então, esses dois aqui, ó, casca e córeo, a gente pode dizer que protege e também impermeabiliza. Os dois juntos, tá? Eles têm basicamente a mesma função. Protege e impermeabiliza, certo? Que é a casca e o córeo. O embrião tá aqui. Aí veja que em volta do embrião, não foi citado aqui, ó, mas existe, gente, uma bolsa, que é essa bolsa de líquido aqui, ó, que está envolvendo o embrião. Essa bolsa de embrião, não sei se vocês lembram, chama-se amnion. Tem um acento circunflexo aqui. Ânion, que faz o quê? Evita desidratação, é uma bolsa de líquido mesmo, evita desidratação. E outro detalhe, além de evitar a desidratação, evita choques mecânicos. O que que é isso? Se por acaso tiver uma batida no ovo, esse líquido mecânicos, pus errado aqui. Esse líquido, ele meio que amortece, tá? O embrião e protege. Então, pode ser chamado de amnion, vesícula amniótica, líquido amniótico. Então, a casca e o córeo impermeabiliza, protege. O amnion evita desidratação e evita choques mecânicos. Aí tem aqui, ó, o saco vitelínico, ou simplesmente vitelo, que é uma bolsa grande, se for colorido geralmente amarelo, ela está ligada sempre mais próximo à boca. Para que serve então o saco vitelínico? O saco vitelínico é o alimento. E é um tipo de ovo, o ovo de réptil, de ave também, que tem muito vitelo. Por quê? Porque o embrião ele vai ter que desenvolver todo o tempo dentro do ovo. Então precisa ter vitelo. Então ele vai comendo, se alimentando enquanto ele vai se desenvolvendo. Então é o alimento. E o alantoide? O alantoide é uma bolsa também, ela é ligada mais perto do intestino, na parte final do corpo, tá vendo? Aqui ela tá envolvendo o embrião, às vezes eles fazem ela só de um lado aqui, tá? Que ela vai fazer o quê? Ela vai armazenar excretas, então armazena excretas. O que é excreta? É o que seria urina, porque se espalhar o excreta aqui, o embrião morre, tá? Armazena excreta e como ela é bem perto da casca, ela também faz trocas gasosas, ajuda nas trocas gasosas. Isso é função do alantoide, tá? Então vai ter exercício que eles vão enfatizar os anexos embrionários. Às vezes ele vai pôr na setinha e pedindo, que eu acho que vocês já viram por causa da parte de embriologia. Então tenta localizar cada um. Então a casca e o córeo bem na superfície, ao redor do embrião o amnion, que é o líquido, né? Aí você tem o vitelo mais próximo à boca e o alantoide mais próximo ao ânus. Tá? Então, todos esses anexos a gente considera também importantes para a conquista do ambiente terrestre. Por quê, gente? O ovo do peixe e do sapo é só uma bolinha gelatinosa. Então, ele não tem casca, ele só tem um pouquinho de vitelo. Ele não precisa ter âmnion, porque a própria água já hidrata. E ele não precisa ter alantoide, porque todos os excretas que são formados no ovo, já através daquela membrana fina, já vai para a água. Então a gente diz que o ovo do peixe e do anfíbio é anamniota. Anamniota sem âmnion e analantoidiano, sem alantoide. Porque como ele já é posto na água, a água resolve todos os problemas. O que ele tem só? A membrana, que seria referente ao córeo, e o vitelo dentro. Só isso. Não precisa ter mais nada. Aí conquistou o ambiente terrestre, aí teve modificação genética, várias estruturas apareceram. Por quê? Porque senão o ovo não ia conseguir sobreviver, né, em ambiente terrestre. Então foi extremamente importante esses anexos embrionários. E eles aparecem tanto em ave
quanto em réptil, é igual, tá bom? Aqui, deixa eu limpar aqui para a gente ir para o próximo. Aqui de novo, então, ó, tá vendo? Às vezes não é igualzinho. Ó, o alantoide aqui mais perto do intestino, a bolsa grande amarela mais próxima à boca é o vitelo. O córeo, que é a película, a casca logo fora, né? E a cavidade amniótica com o líquido amniótico, o âmnio, em volta do embrião, tá? Aqui tá mostrando, então, que a maioria é ovípara, bota ovos, como eu tinha falado, e algumas ovovivíparas, elas guardam um tempo o ovo dentro do corpo, aqui tá nascendo, tá? E depois esse ovo é colocado no ambiente, tá? Aqui tá mostrando uma sequência, né, de uma tartaruguinha nascendo, tá? Ela vai perfurando a casca, e aí ela nasce, emerge, e muitas vezes ela tem que sair debaixo da areia e buscar água, tá? Alguns machos também têm cores destacantes, tá? E aí sim dá para perceber qual é o macho e a fêmea. Não dá para, não é em toda a espécie, tá? Aqui no caso seria o macho, ele tem essa cor, né? Principalmente para atrair a fêmea no acasalamento. E algumas, então, têm os rituais de acasalamento que eu falei, tá vendo? É uma espécie de dança. Elas vão meio que se entrelaçando e aí o macho acaba, então, copulando com a fêmea. Então, ele coloca os espermatozoides dentro da cloaca da fêmea. Tá? Então, aqui muitas espécies, até fala aqui dos jacarés, né? Eles apresentam demonstrações aí de acasalamentos, né? E às vezes tem macho que briga com macho pela fêmea. E aqui fala das tartarugas marinhas, né, que elas acasalam na água. Inclusive porque o casco é bastante pesado e a água ameniza esse peso, né, na hora do acasalamento. Certo? Então, em termos de réptil, gente, é isso. Agora a gente tem um tempinho, eu vou passar só a primeira parte para vocês, que é da evolução das aves, e aí a gente já encerra por hoje, porque eu vou dar ave a semana que vem, tá bom? E vai faltar ave mamífero, mamífero é bem curtinho, que já vai estar assim bem próximo da prova, né? Então é provável que na prova bimestral aí a gente tenha o conteúdo de réptil, ave e mamífero, certo? Deixa eu ver se eu fechei a aula aqui. Eu vou abrir rapidinho da ave. Só um minutinho. Aqui. Só a introdução, tá? A gente vai fazer hoje. Então, veja, na sequência, ó, você tem peixe, anfíbio, réptil e ave. Então, de peixe para anfíbio, foi importante qual modificação? Os membros locomotores, as nadadeiras transformadas em perninhas, né, para andar em solo. E modificação de respiração, porque peixe respirava por brânquia e aí teve que formar pulmão. Tanto é que a gente deixa meio evidente o anfíbio, porque ele ainda tem larva que respira por brânquia, mas tem metamorfose, e na metamorfose, então, o adulto respira por pulmão e por brânquias. Só que aí o réptil ainda, o anfíbio ainda depende da água para reprodução, porque a fecundação é externa, os ovos não têm casca, tem o desenvolvimento indireto com larva. Aí o réptil já não. Então, muda de novo o DNA ao longo de milhares de anos, a pele fica grossa, seca, com queratina, o pulmão melhora, né? Até o coração evolui mais um pouquinho, né? E aí o animal conquista definitivamente o ambiente terrestre. Agora, a ave, gente, se a gente pensar, tinha réptil que voava, lembra da época dos dinossauros, né? Então, eles acreditam que foram répteis desse grupo de répteis que voavam que originaram as aves. Então, tem um exercício que caiu até no Enem, não, na FUVEST, acho que uns 3, 4 anos atrás, que falava assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí as pessoas ficam meio na dúvida, né? Uai, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É óbvio que foi a galinha, porque
para botar o ovo, para aparecer o ovo, tem que ter a galinha. Errado. Se a gente for pensar evolutivamente, foi o ovo que surgiu primeiro, porque os répteis já botavam ovos. E as aves descendem dos répteis, certo? Então, tudo indica que um grupo de répteis, principalmente dessa época aí mesmo do Jurássico, né? Sei lá que eles falam do Triássico aí da época dos dinossauros, tinha um grupo de répteis que modificaram, foram modificando, e aí surgiu então o grupo das aves. Tá? Tem até um fóssil que eles encontraram. Mas em termos gerais, se é ave, voa. Ah, só ave voa. Teve os dinossauros que voavam, alguns grupos, e tem um mamífero que voa, né, de vertebrados, que é o morcego. Aí fora os invertebrados, né, que a gente tem lá os insetos, né, mas é característico de ave o voo. E é ave, gente, tem pena, tá? Então associa, ó, peixe tem escamas, muco, anfíbio tem pele fina, lisa, né? Mas tem glândulas mucosas para deixar úmida. O réptil tem escamas, tem placas córneas, tem carapaça. A ave tem pena. E o mamífero vai ter pelo, tá? Então é característica de grupo aí. A gente tem que lembrar isso aí. Para que pena? Serve como revestimento, ajuda na sustentação, ajuda no voo, as aves, certo? E elas têm algumas semelhanças com os répteis e têm semelhanças com os mamíferos também. Então, em termos de répteis, a gente tem o ovo parecido, né? A comparação aí do voo com os dinossauros que voavam, que eu falei. E com os mamíferos, o pulmão é bem parecido e a circulação. Elas têm um coração totalmente fechado, que eu vou falar de novo depois, e não tem mistura de sangue, certo? Então, circulação dupla completa, ok? Outro detalhe, gente, controla a temperatura do corpo. Ave e mamífero. Ave e mamífero são homotérmicos, eles controlam a temperatura do corpo. E vai surgir também uma característica muito importante de ave e de mamífero, que agora é geral. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, semelhanças de aves e mamíferos, além do sistema respiratório, que é mais eficiente, e circulatório, que é parecido, circulação dupla completa, aves e mamíferos são homeotérmicos. O que é isso? Controla a temperatura do corpo. Tanto faz falar homeotérmicos ou homotérmicos, tá? É a mesma coisa. E outra coisa que eu falei é o cuidado parental. O que é isso, professora? Os pais agora cuidam dos filhotes. Isso também é semelhante em ave e mamífero. Porque a ave faz o ninho, bota, cuida do ovo, choca o ovo, o filhote nasce, ela alimenta o filhote até ele poder se virar no ambiente. Isso é geral. Mamífero também, gente, melhor, a maioria ainda o filhote fica dentro da fêmea, porque a fêmea vai ter útero, placenta. Aí ele desenvolve na fêmea, a fêmea cuida, dá leite, eles mamam até esse filhote se desenvolver. Então, esse cuidado parental agora é bem característico de ave de mamífero, certo? Em termos evolutivos, então, eles surgiram dos répteis, e aqui, ó, eu tenho um fóssil que eles encontraram, tá vendo? Ah, eu esqueci de te limpar aqui, deixa eu limpar primeiro, senão vai o escritinho para o outro slide. Tá vendo aqui, ó? É um fóssil que eles encontraram da época dos dinossauros. E esse fóssil, gente, ele tinha nas asas, dá para perceber as marcas já de escamas transformadas em penas. Então, a partir de seres vivos desse tipo, eles acham que surgiram as aves. Tá? Então, Archaeopteryx, quem já gostou de estudar dinossauros, né? Então, seria o ancestral das aves. E ele ainda tinha dentes, a ave não tem dentes. E o esqueleto bem pesado da ave, não é? Depois a gente vai ver todos esses detalhes. Mas é o ancestral das aves, tá vendo? Então, aqui eles até simularam aí como seria esse animal pelo fóssil encontrado. Então, asas já transformadas em penas, porque ainda não tinha ave, né? Pelos vestígios que eles têm da evolução. Então, já era uma modificação nos répteis. Então, as aves descendem dos répteis, tá? Como característica geral, então,
só para a gente ir terminando essa aula hoje, que tá bom, são vertebrados, né? Todos cordados vertebrados, a notocorda forma a coluna e o crânio, então. Os membros anteriores, que vem lá desde de peixe, né? Porque tinha as nadadeiras peitorais, pélvicas, aí as nadadeiras foram transformadas em membros locomotores para andar na terra. Agora os membros anteriores são transformados em asas para o animal voar. Todos com penas. Dioico, o que é dioico? Ó, quem não conseguir lembrar, se quiser anotar aí, é que você tem sexo separado, tá? Macho e fêmea, tá? Em todas as aves. Não tem mais hermafroditismo. Desde que a gente começou a estudar os vertebrados, não tem. Todos são dioicos, tá? E ovíparos, que botam ovos. Todos. E homeotérmicos, que então, diferente do peixe, do anfíbio, do réptil, eles controlam a temperatura do corpo. O que significa isso? Que a temperatura do corpo é diferente da do ambiente. O ambiente pode até estar 10 graus. Pensa a gente. A gente vai estar com 37,5, 36,5, se não tiver com febre, né? Se tiver com febre, um pouquinho mais. Ave também. A da ave tem, depende da espécie, é um pouco mais, tá? Mas independe do ambiente. Qual a vantagem disso? Isso é importante em termos evolutivos, certo? E eu preciso lembrar, porque às vezes o exercício vai estar me cobrando isso. Então, se eu pensar, ó, em termos evolutivos, qual a vantagem do ser vivo controlar a temperatura do corpo? Ele pode conquistar, então, a conquista de vários ambientes. Desde o ambiente quente até o ambiente mais frio. Pode perceber, gente, que tem ave até no deserto e nos polos também, né? Controlando então a temperatura do corpo. Então isso aqui, ó, é fundamental para a evolução. Ave e mamífero, eu encontro até na Antártida, no Polo Norte, Polo Sul, aí, porque eles controlam a temperatura do corpo, eles têm mecanismos de controle de temperatura. Então, quando fala ave e mamífero é o mais evoluído, sim, porque pode citar a homeotermia, e o cuidado parental, tá? Então, quando a gente faz aquela figura, né, de evolução, geralmente a gente põe o ancestral aqui, o peixe aqui, tá? Então, o ancestral com mandíbulas, com coluna vertebral e crânio originou o peixe, certo? Aí, do peixe, foi possível ter algumas modificações. Então, eu vou ter um grupo aqui, com membros locomotores e pulmões. Então, aqui, ó, tem um aspecto evolutivo, que é a conquista do ambiente terrestre, mas a dependência da água ainda para reprodução. Aí, aqui, eu vou ter ave e mamífero. O que eu vou ter de melhor aqui agora na ave e no mamífero? A homeotermia e o cuidado parental. E o mamífero vai ser melhor ainda, porque tem glândula mamária para alimentar o filhote, útero, placenta, depois a gente vai falar, tá? Então veja que a evolução vai acontecendo aos poucos, por isso que é difícil estudar a evolução, talvez demore milhares de anos. Mas então aqui o ancestral, com mandíbulas, coluna vertebral e crânio, peixe. É que eu nem estou considerando o peixe que não tem mandíbula. Vamos pensar os mandibulatas, peixe mandibulata, que é o peixe ósseo cartilaginoso. Aí surgem membros locomotores, pulmões, conquista o ambiente terrestre, anfíbio. Aí independência da água para reprodução, fecundação interna, ovo com casca, pele grossa, seca, impermeável, ave e mamífero. Certo? Então a ave e o mamífero, sempre que você for associar, né, a ave e o mamífero, é importante. Por quê? Porque eu vou ter a união dos dois aqui, mais próximos na evolução, por causa dessa característica da homeotermia e do cuidado parental, certo? Então, é bem importante aí essa parte da evolução que eu tô apresentando aí para vocês, certo? Deixa eu só ver se aqui eu já encerro a aula. Ah, e aqui já é parte característica de ave, eu não vou falar hoje para vocês,
tá? Então, podem fazer os exercícios de répteis, eu não sei se alguém já adiantou, porque como eu já tinha começado, né? Às vezes vocês já adiantaram um pouquinho. Faço de réptil, de ave ainda não, porque eu só fiz a introdução da evolução e a semana que vem, então, a gente continua a ave. Alguma pergunta, alguma dúvida, mesmo da aula anterior, que a gente viu as características gerais de répteis, tudo certo? Não, tudo certo. Então tá bom, gente. Então, ó, bom final de semana para vocês, tá? E sexta-feira, então, eu mando aí o link para a gente terminar a ave, certo? Tchau, gente. Tchau.